Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Papo de Especialista. O tema hoje é o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. E o bate-papo é com o diretor de Estratégia Econômica e de Relações com Mercados do Banco Safra, Joaquim Levy. Mais uma vez, uma honra tê-lo aqui. Tudo, muito bom. Então vamos conversar de Davos. Levy, seguinte, a primeira pergunta, eu queria, de uma maneira geral, ouvir de você um balanço do fórum dessa semana, que foi a semana fechada, né? A gente está gravando na semana subsequente. Qual o balanço que você faz e o papel do Brasil no fórum também? Olha, o fórum ele está bem modificado, né? Esse ano foi um fórum diferente, um fórum que você não teve nenhum grande líder mundial presente, um fórum em que até os participantes estão assim um pouco menos focados, tem muita coisa pipocando no mundo, né? Acabou que, vamos dizer assim, a palestra mais comentada, mais curiosa foi a do Milei, né? E não foi uma palestra que apresentasse um plano do que a Argentina vai fazer, como é que a economia argentina vai dar certo, a gente está até torcendo para que dê certo, foi mais uma locução geral sobre os riscos do Ocidente, coisas assim. Nesse ambiente em que nenhum país tinha uma grande agenda, nem nada, o Brasil tampouco teve uma agenda tão forte. Talvez o que foi até um pouquinho refletido aqui no Brasil foi que, numa situação em que o Brasil até cresceu bem, mas não tem muita clareza sobre as perspectivas de crescimento, em uma reunião recente até com o próprio professor Klaus, que é o grande organizador, fundador daquilo lá, ele comentava de que o mundo tem uma certa expectativa de que o Brasil vai ser em termos de crescimento. É óbvio que uma economia que cresce menos tem menos atratividade para os CEOs que estão lá escolhendo para onde que eles vão investir. Então, o Brasil não estava tão presente e, infelizmente, também como a gente não estava com nenhum grande problema, mas também não estava com um crescimento espetacular, nós não fomos assim um país que todas as atenções se voltaram para o Brasil durante a conferência. Não chega a ser uma coisa ruim, mas em termos de algumas pesquisas que foram lá, feitas sobre atratividade, etc., certamente elas mostram a importância do Brasil continuar crescendo, continuar a ter bons resultados para estar no radar dos grandes empresários do mundo e, com isso, continuar a mobilizar investimentos estrangeiros. A transição energética foi um dos temas abordados por lá, né? Como que o senhor avalia o avanço global e também do Brasil nessa busca pela diminuição do consumo do petróleo, do carvão e sim do uso de fontes renováveis como biomassa, energia eólica, Levy? Olha, aí também a gente tem que ser bem ponderado. A verdade é que se registrou o avanço significativo das energias renováveis, mas até por consequência da invasão da Ucrânia, o mercado de energia continua assim tendo repercussões complicadas. Então, por exemplo, mais recentemente, houve um aumento muito significativo do consumo do carvão, particularmente na China e também na Índia. Na verdade, o carvão é a maior fonte de emissões hoje em dia. E o crescimento do carvão é a maior fonte de crescimento de emissões de gás carbônico. E é um crescimento que tem a ver com o mercado de petróleo e de gás, no sentido de que as dificuldades aí criadas por essa guerra lá na Ucrânia fizeram que, até por segurança, a China aumentasse o seu consumo de carvão, ao mesmo tempo que também está aumentando o consumo de outras energias. Mas com a retomada da China, apesar de não ter sido uma retomada tão forte, o aumento de carvão foi muito significativo. Então, acho que foi, mais uma vez, um momento de uma avaliação de que o importante é saber como é que a gente está nessa corrida contra o aquecimento global. E como a gente já tinha visto aí na COP do final do ano, as notícias têm aspectos bons, mas não é que a gente esteja com menos riscos. Ao contrário, há alguns pontos de preocupação importantes, principalmente pelo aumento do consumo do carvão. Só o aumento a variação é mais que todas as emissões da Amazônia.
Perfeito. Eu queria mudar o assunto aqui rapidinho para a gente falar de inteligência artificial, que foi um dos temas também abordados no fórum. E aí, queria te ouvir no sentido de que, por exemplo, o ChatGPT, que é aí muito emblemático, né? Desde o lançamento do ChatGPT, em novembro de 22, ele já recebeu 100 milhões de usuários. Claro, existe um ingrediente ali de curiosidade, enfim. A questão é, isso foi muito debatido lá. As empresas já sabem exatamente como aproveitar e otimizar essa tecnologia da inteligência artificial, Levi? Isso é uma tecnologia que está em evolução, deu grandes saltos. O chat GPT pode ajudar muito, ele tem que ser tratado com cuidado pelas companhias, porque a gente sabe que, no fundo, o GPT, essa parte toda generativa, ela é uma questão estatística, probabilística, ou seja, você não pode ter uma confiança absoluta nos resultados, porque às vezes ele pode ir para um caminho não convergente, né, como o pessoal diz, se alucina, etc. E também você tem que ter muito cuidado sobre o em que bases, em que dados que ele é treinado. Então, a preocupação lá em Davos é uma preocupação que já vem de algum tempo. Que ele significa em termos de empregos? Principalmente empregos que são não manuais. Os empregos manuais hoje está faltando gente para emprego manual. Agora, para emprego não manual, o chat GPT e outras coisas de inteligência artificial podem transformar muito a demanda por esses empregos. Então, e isso principalmente nas economias mais desenvolvidas. Daí a preocupação. A outra coisa que também tem uma preocupação muito séria obviamente, que essas coisas são uma ferramenta extremamente poderosa. E na medida em que você tem poucas firmas que tem uma informação muito grande, isso tem uma concentração de poder de mercado muito grande. Então, você vê, inclusive, pessoas conservadoras, gente muito centrada, preocupado com as questões de privacidade, as questões de concorrência que a inteligência artificial e o chat GPT trazem para as economias. As pessoas, né, uma das coisas recentes foi dizer, ele prevê até o dia que você vai morrer. Por quê? Porque ele prevê tudo que você vai fazer até o dia que você vai morrer. E aí, essa questão do monopólio, do oligopólio é importante, por quê? Porque se descobriu, não se explica totalmente, mas se descobriu que quando se aumenta a quantidade de dados que é usado para treinar, para fazer as inferências, etc., você aumenta muito a precisão. Então, assim, todo mundo pode fazer um pouquinho de inteligência artificial, mas você fazer uma inteligência artificial muito poderosa, você tem que ter uma grande quantidade de dados. E aí é evidente que quem tem mais dinheiro, quem tem mais acesso a dados, tem uma vantagem comparativa enorme, difícil de ser replicado pelos outros. Então, é uma coisa que realimenta essa concentração, e daí a preocupação de muitos economistas e outros, tá certo? Com uma certa concentração do mercado que já é visível e que tenderia a aumentar, com implicações sobre a vida de cada um de nós muito fortes, não só em termos de privacidade, mas também de emprego, de seguros, de acesso a serviços de toda sorte, etc. Esse foi um tema que, obviamente, atraiu atenção em Davos. Ainda dentro desse assunto, uma última pergunta. O FMI, dias antes do fórum, já havia alertado que a tecnologia, né, ela pode afetar aí quase 40% dos empregos globais e agravar aí algumas desigualdades. Como que o senhor enxerga essa questão daqui para frente, o dinamismo do emprego? Isso deve afetar de que maneira a economia? Olha, isso afeta, sim, é uma questão existencial. De certo modo, você está dando um salto, como você deu quando surgiu o vapor, o carvão, em que, usando uma linguagem assim desenvolvida na época, o controle dos bens de produção, nesse caso, ou seja, o controle dos dados, o controle disso, pode ter um efeito muito grande sobre a remuneração do componente trabalho,
na medida que, no fundo, assim como há 200 anos atrás você multiplicou inúmeras vezes a capacidade de trabalho mecânico, trabalho físico, você agora está multiplicando a capacidade do trabalho, vamos dizer assim, intelectual. Você pede para o chat GPT para escrever um texto, você tira 30 pesquisadores e tem implicações em N atividades. Daí essa questão. Como eu falei, em alguns casos, ele até ajuda. A gente já teve a oportunidade em outras conversas, chamar atenção no caso dos Estados Unidos, onde você está com falta de demanda para trabalho manual. Você tem mais automação, uma automação inteligente, automação de serviços em ambientes menos estruturados, ajuda a diminuir isso, ajuda a diminuir a pressão de salários, eventualmente pressão inflacionária, um ganho de produtividade. Mas, hoje, tem muitas questões em aberto em relação a isso. Daí que essas instituições que são um pouquinho voltadas para a gestão da economia mundial se fazerem perguntas e até fazerem algumas estimativas que procuram dar uma ideia do tamanho da transformação que a gente pode esperar. Perfeito. Levi, obrigado pela presença, volte sempre, viu? Então tá bom, vamos ver como é que o mundo vive entre os encontros de Davos. Estaremos de olho. Obrigado, Levi. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.